Olá pessoal, eu sou Astrogildo Júnior, sou analista tributário da Receita Federal. Estou aqui hoje para passar para vocês um pouquinho das orientações com relação à DIF 2020. Esse convite foi feito pelo CRC e a gente está aqui para atender, para tentar melhorar essa relação e poder contribuir com a atividade de vocês, tá? A gente vai começar um pouquinho, vai passar por todas as informações que a DIF traz, tentando dar uma orientação não tão aprofundada, porque ela tem um universo muito grande de informação, e a gente vai tentar trazer o que for aquilo mais relevante para que vocês possam ter segurança na hora de fazer o preenchimento da declaração, tá ok? Então vamos lá, vamos começar. Primeiro a gente vai dizer o que é a DIF, né? A DIF é uma declaração que a gente faz anualmente, em que a gente inclui lá, os contadores incluem dos seus clientes as informações com relação aos rendimentos que tiveram rendimento tributável na fonte. Quem está obrigado são pessoas físicas ou jurídicas que tiveram esse tipo de retenção, que pagaram ou creditaram esses rendimentos para os seus beneficiários. Tá? E a gente está aqui colocando quem são esses declarantes, né? Como a gente falou, todos aqueles que têm rendimentos que foram tributados na fonte de imposto de renda. Pessoas jurídicas de direito privado, autarquias, fundações, sociedade de economia mista, empresa pública, pessoas físicas que tiveram esses rendimentos. Muitas vezes as pessoas não entendem por que se pessoa física teria que fazer essa declaração ou não. E a gente diz que sim. Pode ser que você tenha um empregado doméstico que tenha rendimento superior ao limite de isenção, e você vai precisar fazer a retenção de imposto de renda na fonte, e você vai precisar declarar essa declaração de imposto de renda de retenção na fonte, para que ele possa, quando declarar o imposto de renda dele, fazer o cruzamento da receita entre essa sua declaração e a declaração dele que ele vai entregar em abril. Tá? Aqui eu estou apresentando aqui um pouquinho do que eu acabei de dizer. Na hora que você abre lá o programa gerador da declaração, você vai colocar lá o CNPJ do declarante, o nome, e você vai dizer que natureza de declarante é esse. Se ele é uma pessoa jurídica de direito privado, se ele é um órgão, ou autarquia ou fundação da administração pública direta, se ele é uma empresa pública ou uma sociedade de economia mista, e assim vai. Então você vai fazer a escolha de qual é a natureza do declarante que você vai fazer a declaração. E as informações que a gente vai prestar na DIF, do PGD da DIF de 2020, elas são relativas ao ano calendário de 2019 ou ao próprio exercício de 2020, se houver um dos casos especiais que se enquadrarem no sentido de você ser obrigado a fazer a declaração em 2020. É importante citar que essa declaração ela pode ser preenchida digitando no próprio PGD, ou você pode fazer a importação dos arquivos TXT que você pode fazer de acordo com o modelo aprovado pelo Ato Declaratório Executivo 65 de 17/12/2019. E é importante que a gente cumpra rigorosamente para não ter nenhum tipo de problema com relação ao momento da importação. Essa importação a gente vai explicar um pouquinho melhor lá na frente, algumas peculiaridades sobre essa importação. Quem está obrigado, a gente não vai elencar todos aqueles contribuintes que estão obrigados, porque isso já está previsto lá no artigo 2º da IN, é só a gente dar uma lidazinha e conferir essa informação. Mas eu citei alguns aqui, né? As matrizes de direito privado, com todas as suas filiais, pessoa jurídica de direito público, né? Condomínio edilício, tem empregado, tem porteiro, tem pagamentos feitos para prestadores de serviço, está obrigado lá a fazer a declaração de imposto retido na fonte, a DIF. Tá? Empresas individuais também, desde que tenha pago rendimentos tributáveis a alguém. Quem está obrigado ainda, a gente coloca aqui, eu queria fazer uma citação com relação aos cartórios, né?
Os cartórios que são mantidos diretamente pelo Estado, eles vão ser obrigados a fazer a declaração por CNPJ. Já os demais vão ser obrigados a fazer a declaração como CPF. Tá? Então, a gente fazer essa ressalva para que a gente não tenha nenhum tipo de surpresa depois que você fizer a declaração no CPF do notário. O que deve constar na DIF, né? A gente tem uma série de informações que são necessárias para a gente apresentar na DIF. Os rendimentos de trabalho assalariado, aqueles que estiverem acima dos 28.559, os aluguéis e royalties, que são pagos acima de R$6.000. Lembrando que os 28.559, eles estão incluídos também os rendimentos de 13º salário. Tá? Se tiver sido pago rendimentos a residentes ou domiciliados no exterior, também tem que ser apresentada a declaração da DIF. Deve constar ainda na DIF pensão, aposentadoria, ainda que isento de moléstia grave, como previsto naquelas doenças que estão previstas na lei, diárias e ajuda de custo, né, que, embora sejam isentos, também devem constar salários do trabalho assalariado, os rendimentos do trabalho assalariado e suas deduções, deve estar constando lá, conforme está previsto aí no artigo 10 e 11 da IN 1915. Né? A norma também fala que estão dispensados de declarar aqueles microempreendedores individuais que tenham a receita bruta até 60 mil no ano calendário de 2019. Embora esse valor tenha sido alterado para 81 mil, é o que a IN está prevendo, então a gente estou repassando para vocês como está previsto lá na IN. Os valores inferiores a 28.559,70, incluindo o 13º salário, também está no rol dos dispensados a declarar, e os rendimentos de trabalho sem vínculo empregatício, de aluguéis e de royalties inferiores a R$6.000. Tá? Com relação ao prazo de entrega, a IN fala que a gente tem que entregar essa declaração até o dia 28 de fevereiro, agora de 2020, que é o último dia útil de fevereiro. Isso são para aquelas declarações em que o declarante é normal, não existiu nenhuma atuação especial. Nos casos em que tiver havido fusão, incorporação, cisão, extinção da empresa, a gente precisa observar que a declaração da DIF deve ser entregue no mês subsequente ao evento que tiver ocorrido uma dessas condições. Se ocorreu em outubro de 2019, deveria ter sido entregue no PGD de 2019, no mês subsequente, em novembro, para que se fizesse cumprir essa exigência normativa. Para os casos em que houver extinção, fusão, incorporação, cisão, no mês de janeiro, o prazo muda um pouquinho, seria mais 28 de 2020, mas seria o último dia útil de março, para esses casos em que houver esses casos especiais em janeiro. Para a pessoa física, no caso de saída em caráter definitivo, o declarante deve fazer isso de imediato. Já para aqueles casos em que o declarante saiu do país e se ausentou nos últimos 12 meses, nos próximos 30 dias, ele precisa fazer a declaração da DIF, informando os rendimentos e as retenções realizadas para os seus beneficiários. Espólio, a mesma coisa. Tá? Com relação às penalidades, não cumprindo esses prazos, né? O que acontece se a gente não cumprir esses prazos? Está lá previsto na IN, existe a IN também a 197 de 2002, em que ela diz que para casos em que não houver cumprimento do prazo, o declarante está sujeito a uma multa de 2% com relação a cada mês do ano calendário ou fração desse mês de atraso. Eu trouxe aqui um exemplo. Se houver um rendimento retido na fonte, imposto retido na fonte de 20 mil, o declarante
vai estar incidindo 2% de multa sobre esse montante por cada mês que ele atrasar. Se ele, por exemplo, entregar em outubro de 2020, um caso bem excepcional, né? Ele vai estar imposto de renda retido na fonte dele, os 20 mil, ele vai estar incidindo 8 vezes os 2%, e ele vai ter uma redução de 50% se ele fizer de forma espontânea. Se ele tiver sido intimado pela Receita, ele vai ter uma redução não de 50%, mas de 25%, né? Conforme está previsto também na IN. Então, é importante que a gente observe, que a gente faça se cumprir esses prazos, primeiro para não trazer nenhum prejuízo financeiro para o declarante e nem para os beneficiários, porque à medida em que a gente não entrega essa declaração da DIF no prazo previsto, isso traz implicações para os declarantes que, ao entregar o imposto de renda, fazer essas declarações de imposto de renda, que vai se encerrar o prazo no final de abril, eles vão provavelmente cair em malha e vão ter dificuldades com relação à questão de comprovação junto à Receita. Então, é importante que a gente faça cumprir esses prazos. Lembrando que, se esse cálculo da multa dos 2% por cada mês ou fração de mês que for atrasado, ao final do cálculo você identificar que o valor é inferior a R$200 para a pessoa física ou R$500 para a pessoa jurídica, esse valor vai ser de R$200, porque é o valor mínimo para a pessoa física, e de R$500 para a pessoa jurídica, a gente já sabe disso. No momento em que a gente entregar essa declaração em atraso, junto com a notificação de lançamento dessa multa por atraso na entrega e o recibo dessa declaração, um valor mínimo de R$200 para a pessoa física e R$500 para a pessoa jurídica, tá? Eventuais erros cometidos na declaração. Se nós tivermos um bloco de 10 erros cometidos ou omissões, isso vai gerar uma multa de R$20 por cada bloco de erros cometidos nessa declaração, tá? Então é importante que a gente busque a fidedignidade daquilo que a gente está declarando. Como eu tinha falado, assim, os casos especiais, né? Com relação aos casos especiais, que são liquidação, fusão, incorporação e cisão, é importante também que a gente fique atento que a declaração ela tem que constar a data do evento. Houve a liquidação, houve a incorporação, houve a fusão, a data do evento, ela tem que ser informada lá na DIF. E eu vou citar alguns casos aqui para que vocês possam ir acompanhando com a gente aí. Ocorreu a extinção da empresa A, né? Se aconteceu a extinção dessa empresa, a declaração de extinção ela vai ter que ser apresentada no mês subsequente, como eu tinha falado, exceto se em janeiro, tá? Se for em janeiro, ela vai ter que ser entregue até março. No caso de fusão, uma fusão de uma eventual empresa A com a empresa B, gerando uma nova empresa, que seria a empresa C, essa empresa A ela fica obrigada a fazer a declaração dela no mês subsequente ao evento e vai informar os rendimentos, as retenções e as deduções dos beneficiários dela de janeiro até aquele mês em que houve a fusão, né? Na verdade, ela está sendo extinta. A mesma coisa acontece para a empresa B, de janeiro até a data do evento da fusão, e a empresa C ela vai fazer a declaração dela normal com os rendimentos e os benefícios decorrentes dessa fusão, daquele mês do evento até o final do exercício, tá? Então, é importante que a gente identifique essa questão da data para que vocês não percam o prazo, que também vai gerar multa, vai gerar obrigações acessórias que vão se transformar em obrigações principais. Com relação à incorporação, a empresa A foi incorporada pela empresa B. A empresa A, na verdade, ela está sendo extinta, né? Ela vai passar a compor a empresa B, então ela tem que fazer também a declaração no mês subsequente ao evento, de janeiro até a data do evento, da incorporação. A incorporada faz esse tipo de evento e a incorporadora, que é a empresa B, ela vai fazer no prazo normal de todo o exercício dela, quando ela estava com os beneficiários dela da empresa original dela, a empresa B, juntamente com os rendimentos
dos beneficiários que vieram da empresa A que foi extinta, né? Digamos que ela foi extinta em setembro. A empresa A incorporada vai de janeiro até setembro e entrega essa declaração até outubro, né? E a empresa B vai fazer a declaração de todo o ano, só que a partir de outubro ela vai pegar os beneficiários com os impostos, com os rendimentos e com as deduções que vieram da empresa A e complementar com as informações da empresa dela. Cisão. Total, a mesma coisa, né? A empresa A apresenta a declaração de extinção até a data do evento, e a empresa B e C, que na verdade são as novas empresas que vão surgir, vão fazer a declaração a partir da cisão de setembro, digamos que tenha sido feita essa cisão da empresa A em duas empresas novas. A empresa B e C vai pegar a informação de quando? De setembro em diante, até o final do exercício, para ser entregue quando? Até o dia 28 de fevereiro de 2020, se tiver acontecido no calendário de 2019. Na cisão parcial, a empresa A, né, ela continua a existir, mas parte daqueles beneficiários, impostos, deduções e rendimentos deles vão ser declarados pela empresa B. Então, ela continua fazendo a declaração normal dela, né, com a exclusão daqueles que eventualmente migraram para a nova empresa, que é a empresa B, durante todo o exercício, durante todo o ano calendário de 2019, melhor dizendo. Vai entregar quando? No dia 28 de fevereiro. A mesma coisa vai acontecer para a empresa B, que também vai ter que entregar no dia 28 de fevereiro. Mas de quando? Do início dela, que ela nasce a partir da cisão parcial, até o final do ano calendário de 2019. Então, digamos que tenha sido feita essa cisão parcial em outubro. De outubro a dezembro, ela vai fazer a declaração daqueles rendimentos dos beneficiários, as deduções deles e eventuais outras informações de isenção, de rendimentos isentos e tudo mais. A gente vai falar agora um pouquinho sobre as funções desse sistema, né? Algumas são bem simples, outras um pouco mais complexas. A gente vai dar um pouco mais de cuidado, ter um pouco mais de cuidado com essas informações deles. A declaração, ela vai estar lá com funções de abrir uma nova declaração, abrir uma declaração já existente, fechar, excluir ela da base. E a gente vai dar um pouquinho de atenção para essa questão de importação de dados, que muitas vezes um erro de importação gera alguns contratempos, seja para o beneficiário ou seja para o declarante. Então a gente precisa ter esse cuidado. Normalmente a gente faz essa importação. Essa importação ela acontece de um arquivo TXT e ela vai trazer as informações colhidas a partir daquele modelo que foi aprovado pelo ato declaratório que a gente falou no comecinho da apresentação. Aqui a gente mostra aqui um pouquinho a cara dessas funções. Lá tem a nova, tem abrir, excluir e importar dados. É aí que a gente vai fazer essa importação desses dados. Lá, quando você for informar a importação dos dados, que você for buscar esse arquivo, seja do seu computador, seja de um pendrive, seja de um HD, onde ele estiver localizado, você vai selecioná-lo e o sistema vai perguntar que tipo de eventos aconteceram naquele declarante. Se ele efetuou pagamento a plano de saúde, né, a plano privado de assistência à saúde, se ele fez pagamentos a residentes no exterior. Então você vai selecionar as informações que você vai prestar com relação àquele declarante. Tá? Que é um outro exemplo no momento da importação, a tela que aparece para que a gente possa informar quais são os eventos que aconteceram. Você avançando, ele vai te oportunizar a fazer uma checagem sobre se aquilo que você está importando efetivamente está lá e se gerou algum tipo de erro ou algum tipo de aviso, né? Lembrando, assim como na declaração de imposto de renda, que os avisos eles não impedem a transmissão, mas os erros sim. Então, se você clicar aqui em mostrar relatório de erros ou de avisos, ele vai te apresentar um relatório dizendo quais são os efetivos erros e os avisos que você precisa corrigir para que a sua declaração não tenha nenhum tipo de problema.
Algumas peculiaridades da importação, que a gente muitas vezes se depara com alguns declarantes que passam por esse tipo de problema. Uma declaração que está sendo importada, que já conste o declarante no Programa Gerador de Declaração, no PGD da DIF, ele não vai alterar as informações desse declarante. Então, se eventualmente você fez uma alteração lá no seu arquivo TXT, está importando, achando que essa informação vai ser alterada no momento que você vai importar ele para o programa, é importante que você vá lá e faça a alteração manual, porque ela não vai alterar. Tá? Se você está informando que é um novo responsável que está sendo importado e já existe a declaração desse declarante lá na sua DIF, esse arquivo ele precisa ser alterado manualmente lá no programa da DIF, porque ele não vai reconhecer essa alteração. Se esse declarante já constar na sua base da DIF e você estiver importando novas informações desse declarante, é importante você tomar cuidado com relação às opções que você vai ter de importação. Manter o atual, tem lá 3 opções. Manter as informações atuais, substituir pelo importado ou substituir pela soma dos dois. Se você mantiver o atual, ele vai manter o que está na DIF, no programa gerador da DIF, tá? No programa gerador da declaração. Então, tudo que você estiver supostamente tentando importar, ele vai ser desconsiderado. Se você tentar fazer a substituição pelo importado, tudo que estiver na sua base da DIF, ela vai ser desconsiderada e vai vir tudo que estiver importado. Tá? Isso pode trazer alguns contratempos, você pode perder beneficiários, informações de beneficiários, então é importante que você tome cuidado. Normalmente, você vai substituir pela soma dos dois. O que está lá, eu já fiz as informações dos rendimentos tributáveis, agora eu estou importando as informações desse mesmo declarante, rendimentos isentos. Na hora que você for fazer isso, substituir pela soma dos dois, ele vai somar as duas informações, dos rendimentos tributáveis e dos rendimentos isentos. E aí você não vai perder informação. Os de cima é quando você realmente quer ou só desistir da importação e manter o atual, ou você quer substituir o que está lá pelo que você está importando naquele momento. Tá? Essa é uma tela do que eu estava comentando agora. Ele vai perguntar, selecione a opção desejada, manter a atual, substituir e substituir pela soma dos dois. Embaixo ele vai dar as fichas e o que está constando lá naquelas fichas. É importante que você dê uma consultada para você ver o que é que você efetivamente quer, né? Para que você não tenha nenhuma perda de informação nesse processo. É muito comum a gente lá na Receita passar por alguns atendimentos em que o contribuinte ou o responsável por esse contribuinte diz que fez a informação, que prestou a informação e que não sabe por que não consta. Às vezes é por conta da questão mesmo da importação desses dados. Então, essa é uma função do sistema que a gente está dando um pouquinho mais de cuidado aqui, porque ela traz uma série de questões que a gente precisa observar e não perder essas informações que a gente vai prestar na declaração, que vai gerar alguns problemas para os beneficiários também, né? Ainda sobre a importação, algumas peculiaridades também ainda na importação. Se você está fazendo importação de informação de plano privado de assistência à saúde, o registro vai ser rejeitado. Ele não faz importação de plano privado de assistência à saúde coletivo, se já constar lá, tá? Se já constar no PGD, só para esclarecer. Não é que ele não faz importação de plano, faz. Mas se você já tiver a informação daquele declarante sobre esta ficha, ele vai rejeitar. Se você fizer importação e já constar na PGD naquele declarante com rendimentos recebidos acumuladamente, essas informações elas podem estar duplicadas. Elas podem, eu já tenho rendimentos recebidos acumuladamente do declarante João S.A. E aí eu vou fazer importação de um arquivo em que tem rendimentos recebidos acumuladamente daquele mesmo declarante João S.A. É provável que essas informações vão estar duplicadas.
100 mil mais 100 mil. Então, é importante a gente tomar cuidado com isso. E os rendimentos pagos a residentes no exterior, se você tiver um declarante na sua base da DIF e você for importar, ainda que você diga substituir pela soma dos dois, ele também vai rejeitar, tá? Então, essas são algumas coisas que a gente queria deixar registrado aqui com relação à importação de dados e que é importantíssimo para que as coisas caminhem bem, tá? Ainda sobre importação de dados, a gente quer deixar registrado o seguinte: a importação pode ser realizada em várias etapas, como eu acabei de comentar aqui. Você fez as informações sobre rendimentos tributáveis e é muito extenso a declaração daquele declarante e você quer parar e fazer os rendimentos isentos em um segundo momento. Você pode fazer isso, você pode fazer várias importações respeitado aquilo que a gente acabou de falar sobre algumas rejeições que você pode ter que enfrentar, tá? Outras funções mais simples aí, a questão de imprimir a declaração completa, o recibo da declaração, comprovante de rendimentos dos beneficiários, né? Que é importante que você vai ter que apresentar para eles a lista de beneficiários para que você tenha a informação, olha, eu quero saber quais são os meus beneficiários. Os totais por código, você também pode fazer esses totais por códigos, tem o gerencial e tem o resumo da declaração. Eu não vou me adentrar nisso porque são passos mais simples. Pesquisa. O sistema ele permite você fazer uma série de pesquisas nas diversas fichas que ele compõe. Seja pesquisa por código de receita, seja por CPF ou por CNPJ, ou seja pelo nome, né, empresarial ou nome do declarante pessoa física. Então você tem, também a gente não vai entrar muito nessa seara, porque são informações que você vai dispor lá facilmente. E os códigos também, a gente queria deixar só registrado, eles estão lá previstos no anexo 1, de cada uma dessas tabelas que estão lá, beneficiário de pessoa física, beneficiário de pessoa jurídica, né? Física e jurídica, as operações que são conjuntas. E é importante que a gente deixe registrado também que o MAFON, que é o Manual de Retenção na Fonte, ele traz esclarecimentos sobre cada um desses códigos, os rendimentos, o que implica cada um deles, inclusive a base legal para eles. Então, lá no final a gente vai deixar lá registrado para que vocês possam acompanhar. Ficha de preenchimento da DIF de 2020, né? A gente vai, com relação à ficha do declarante, eu vou falar aqui alguma coisa que pode ser que as pessoas achem que não tem muita importância, mas a gente verifica isso no dia a dia lá na Receita. O contribuinte vai fazer a entrega da declaração da DIF e está importando a informação que está desatualizada nos dados da Receita. CPF do responsável não é mais aquele, ou houve alteração recente e não foi registrado isso na base de dados do cadastro da Receita. Não vai passar. A DIF tem um validador que ela vai lá no banco de dados da Receita verificar se aquele responsável aquele CPF que foi indicado como responsável consta lá na base da Receita e aí ele vai invalidar a transmissão dessa declaração. Então é importante que a gente observe se tiver algum ato a ser alterado, a ser atualizado na Receita, é importante que se faça isso antes, né? Mudou o responsável, ainda não foi registrado esse ato, a ata de assembleia, o que seja, é preciso que se faça antes o DBE, que é os dados básicos de entrada no sistema da Receita, para que o CNPJ reflita efetivamente o que está constando lá na Receita, tá? Então é só para a gente deixar registrado isso. Isso pode acontecer especialmente quando a gente vai retificar a declaração. Essa subficha aqui de rendimentos tributáveis, eu vou dar informações gerais aqui, apresentar ela, a cara dela aqui para a gente já conhece isso, mas é só para informar que nessa ficha você vai informar os rendimentos tributáveis pagos mês a mês àquele beneficiário, qual é o código da Receita, e aí eu volto a dizer que esse código de Receita está lá no MAFON e é importante que você procure para identificar se aquilo que você está declarando efetivamente é a realidade.
para não correr o risco de você ter que pagar, que o declarante ter que fazer a entrega de pagar multa por erros ou por omissões ocorridos no preenchimento da declaração. A previdência oficial, que são as deduções, né, a previdência complementar e as informações do imposto retido, se tiver dependente, aquele limite da dependência de cada um deles, ou seja, informar tudo aquilo que é relativo ao beneficiário. Os rendimentos tributáveis, eles não vão estar constando, obviamente, só os rendimentos tributáveis, vão estar todas essas informações e é importante que elas estejam lá devidamente colocadas, porque o contribuinte vai informar isso até abril, dizendo o que é que ele efetivamente recebeu e precisa ter esse casamento aí das duas informações. Eventualmente, esses rendimentos eles podem estar com a exigibilidade suspensa da tributação por uma decisão judicial e eu elenquei aqui 3 situações, inclusive está no ajuda lá do sistema, a maior parte do que eu estou trazendo aqui ele está no ajuda, é importante que a gente leia o ajuda, né, do sistema. E eu vou falar aqui um pouquinho sobre essa questão da exigibilidade suspensa. Se a exigibilidade suspensa for total do imposto, você não vai informar coisíssima alguma na coluna lá de rendimentos, imposto retido na fonte. Essa informação ela vai estar zerada, é para estar zerada. Se eventualmente existe uma decisão judicial em que o imposto de renda não é para ser retido na fonte, mas que é preciso ser feito um depósito judicial, você não vai informar nada do imposto de renda retido na fonte, mas você vai precisar preencher as informações do depósito judicial para que a gente possa fazer o cruzamento. E se a decisão judicial diz que você vai ter que fazer a retenção menor do que aquela prevista na tabela progressiva do imposto de renda do beneficiário, você vai informar o que foi retido na coluna de imposto retido na fonte e você vai informar se ele disser que você tem que fazer, se ele disser que o beneficiário vai ter que fazer depósito judicial, as informações na coluna de depósito judicial sobre quanto do montante que era para ter sido retido não foi feito o depósito judicial. Tá? São essas 3 situações que podem acontecer e que a gente vai precisar respeitar essa informação com base no que está na decisão judicial. Eventuais necessidades de comprovação, aí a Receita vai intimar o contribuinte. Aqui vai estar a informação do depósito judicial, a última colunazinha lá no canto, que você vai dizer quanto é que foi retido no depósito judicial. Tá? Outra situação seria o caso de existir uma decisão judicial que obrigue a ser feito compensações daquele imposto de renda retido na fonte. Digamos que o contribuinte que o beneficiário tinha R$ 1.500 de imposto a ser retido na fonte e por uma decisão judicial ele disse, não, você vai compensar com as retenções de anos anteriores, seja de anos anteriores ou no próprio ano calendário em que houve alguma retenção. Então vai ter um campo, vai ter uma ficha como essa aqui, em que você vai colocar quanto foi retido na fonte, quanto está sendo compensado no ano calendário de 2019 e quanto está sendo compensado nos anos calendários anteriores. Contanto que no final, naquela coluna final lá, a soma dos 3 seja aquilo que deveria efetivamente ter sido retido. Né? O que eu retive, o que eu compensei no ano calendário de 2019, e se tiver em anos anteriores compensação por decisão judicial, se informa lá, e aí a soma disso vai estar o imposto que deveria ter sido retido. Ok? A subficha de isenção eu coloquei aqui para a gente saber que tem que informar mesmo, né? As ajudas de custo, as diárias que efetivamente são acontecidas, os lucros e dividendos a partir do ano de 96, a parcela isenta da aposentadoria, da pensão, bolsa de estudos para médicos, né, residentes, tá, na condição de isento, PDVs, rescisão de contrato de trabalho, tá, vai estar na condição de isento e você vai ter que informar. Ah, eu não só tenho que informar o que tiver retido? Não. Na DIF tem aquele campo específico que você vai ter que informar os rendimentos isentos. Tá? E aqui tem aqui uma ficha exemplo com relação
ao preenchimento, né? Vai estar lá as diárias de ajuda de custos, você pagou, o declarante pagou para o seu beneficiário alguma viagem com ajuda de custo para hospedagem, para diárias e tal, você vai lá e declara. Indenização de rescisão de trabalho também. Com relação à questão de abono pecuniário, você vai construir essa informação aí nessa ficha de isentos, tá? Um exemplo específico aqui com relação à questão da moléstia grave. Está lá previsto na lei lá do imposto de renda, com relação a quais são essas moléstias que estão isentas, né? É importante, eu fiz aqui só para a gente enfatizar, que é a questão do laudo médico. É preciso que se observe a data da emissão daquele laudo. Eventualmente, se o laudo diz que ele é portador daquela moléstia desde 2016, ele vai estar isento desde 2016 e o ano calendário de 2019 todo vai estar isento. Mas se durante o ano ele recebeu um laudo dizendo que era a partir daquele mês, então a gente precisa respeitar o que está previsto no laudo. Se no corpo do laudo diz que é anterior, digamos, o laudo foi expedido em setembro, mas no corpo do laudo diz que a doença era pré-existente desde abril, a isenção vai estar prevista lá no laudo pericial médico de abril em diante, não é da data da emissão. Às vezes tem algumas confusões com relação a isso, né? A gente tem alguns tipos de problema com relação a isso. Rendimentos recebidos acumuladamente são aqueles rendimentos que eventualmente não foram pagos, decisões judiciais, né, que o beneficiário ganha na justiça e tem a informação precisa ser prestada e tem uma ficha específica para ela. Se a decisão é da Justiça Federal, a instituição financeira, Caixa Econômica, Banco do Brasil, ela faz a retenção do imposto de renda retido na fonte no percentual de 3% e é considerado como antecipação, né, do imposto na declaração de ajuste anual da pessoa física. Mas, se for da Justiça do Trabalho e as demais decisões, não vai ser dessa forma, vai ter que ir para a tabela progressiva do imposto de renda para identificar exatamente qual é o imposto a ser retido. Muitas vezes a gente se depara com alguns contribuintes, pessoa física, que chegam à Receita com informações desencontradas com relação ao percentual de meses. Se aqueles rendimentos recebidos acumuladamente são dos últimos 60 meses, a gente precisa preencher aquela coluna dos meses para que esses rendimentos possam ser diluídos ao longo daqueles 60 meses. Se for 40 meses, tem que ser colocado, porque se não for informado, vai ser entendido como se fosse apenas de um mês e vai ter uma tributação mais severa para quem for o beneficiário na hora do ajuste anual, tá? Instituições financeiras que, na condição de depositária, tá, fizer a informação desses pagamentos, Justiça do Trabalho, Justiça Federal, Estadual, Distrital, o preenchimento desses códigos é automático. Então, eu vou até passar aqui a ficha. Na hora que você estiver preenchendo a informação, ela já vai estar lá, você vai recuperar pelo código que você fez o recolhimento, tá? Que elas fizeram o recolhimento. No caso de pagamento de valores em cumprimento de decisão judicial da Justiça Federal, eles também vão incluir lá a informação com relação ao plano de seguridade social do servidor público, tá? E vai ser calculado pelo montante pago, sem qualquer dedução. Ainda sobre o rendimento recebido acumuladamente, eu queria deixar registrado aqui que está dispensada a soma dos rendimentos pagos no mês de qualquer alíquota. Quais? Quais são esses rendimentos? Juros, indenizações por lucros cessantes, os honorários advocatícios, né, e as remunerações para a prestação de laudos que sejam eventualmente necessários para que a ação seja vencedora, né? Eu preciso de um contador, preciso de um leiloeiro, de um perito para poder fazer algum tipo de
de informação para prestar na ação, juntamente com os honorários advocatícios, eles não vão ser tributados, não vão fazer parte da composição da base de cálculo para a alíquota. Tá? Aqui tem a ficha com relação à informação dos rendimentos acumulados, recebidos acumuladamente. Tá? É importante que você defina um padrão para esse processo. Se você tiver muitos beneficiários com processos de rendimentos recebidos acumuladamente, é importante que você tenha um padrão para que você possa ter facilidade na pesquisa. Né? Processo, PROC, sugestão aí para que vocês possam ter uma maior facilidade na pesquisa dessas informações, porque ele vai permitir que você faça esse tipo de pesquisa para identificar os processos. Tá? Vai estar lá as informações com relação aos rendimentos tributáveis, com relação à previdência oficial, com relação à previdência complementar, dependência e todas as informações relacionadas às deduções que envolvem os rendimentos recebidos pelo beneficiário. Com relação ao plano de saúde, é importante que a gente registre aqui que as informações devem ser prestadas somente por aqueles valores que foram suportados pelo beneficiário. Tá? O declarante está lá e a empresa está suportando dos 20 mil, exemplo aqui um pouco exagerado, 20 mil e ele está suportando 6 mil. O valor que vai estar constando lá é o valor que efetivamente ele está pagando, que seria os 6 mil. Né? Se a fonte pagadora custear o valor total do plano, não tem que se falar em informações do plano privado de assistência à saúde, porque ele não está suportando esse tipo de despesa no dia a dia dele, nem dos seus dependentes. Se tem, se ele está suportando, ele precisa estar em informação tanto do titular do plano, quanto dos seus dependentes, separados, para que a gente possa identificar qual é o beneficiário de cada um daqueles valores. Informando a questão da dependência, qual é o tipo de dependência, se é filho, se é cônjuge, se é companheiro, e os valores que compete a cada um deles com datas, né? Com as datas de nascimento de cada um deles e o CPF, se tiver. Se não tiver, o sistema permite que você transmita sem a informação do CPF, mas precisa estar informado a data. Com relação à forma de entrega da DIF, eu queria só registrar que o uso do certificado digital é obrigatório para todas as pessoas jurídicas, né, e os cartórios que declaram em CNPJ, né, mantidos pelo Estado. E que estão dispensados, com domínio de lista, do uso do certificado. O Simples Nacional, as empresas do Simples Nacional, os cartórios de pessoa física, as pessoas físicas de uma forma geral. Vou deixar aqui registrado aqui, no final aqui, onde eu posso encontrar informações complementares para que você possa fazer a declaração. Né? No site da Receita você vai estar lá disponível tanto o programa quanto vai ter as instruções normativas que norteiam essa questão da declaração da DIF, o layout, né, que a gente começou no começo com relação ao arquivo a ser preenchido e ser importado, né? Perguntas e respostas. No próprio programa, é importante que você dê uma passeada por ele no Ajuda, que tem lá o conteúdo, dizendo passo a passo o que cada ficha tem, né? Que cada preenchimento precisa ser feito. Aqui a gente deu mais uma informação geral e algumas peculiaridades que acabam gerando dificuldade lá na Receita com relação às informações quando chegam e são cruzadas entre quem declara a DIF e entre quem entrega a declaração de imposto de renda, pessoa física, que se houver alguma divergência acaba trazendo dificuldades para a malha, caindo em malha indevidamente, e a gente, numa parceria, na verdade, o que a gente quer que as informações saiam consistentes daqui, né, da DIF,
para que a gente tenha cada vez menos necessidade de fazer depuração em malha, quando na verdade assim, a malha seria para um outro fim e não para corrigir erros, né? Também está disponível lá no site da Receita o MAFON, que ele traz tanto os códigos de cada um dos tributos que a gente vai ter que fazer informação na DIF, como ele especifica a receita. Ele traz, como eu já falei aqui na apresentação, como ele especifica a receita. Os rendimentos pagos por pessoa jurídica, sujeitos a imposto de renda, sujeitos a contribuições, né, ou conjuntamente. Então, dá uma pesquisada, dá uma lida. Isso tira muita dúvida da gente. A gente está na dúvida se aquele rendimento, em qual é o código que eu devo apresentar. Isso traz uma certa segurança para aqueles que vão estar nesse processo final aí nesses últimos dias para preenchimento da declaração, tá ok? Então é isso, gente. Agradecer aí a oportunidade, nesse convite aí do CRC, que a gente está nessa parceria aí para poder melhorar a qualidade da informação. E a gente está se colocando à disposição aí para ajudar naquilo que for preciso, tá? Obrigado.